parceiro, como assim você tá vivendo normal e não tá sabendo que o último brasileiro aqui da última temporada, na verdade, o último brasileiro não, o brasileiro que mais teve participações em gols e assistências na última temporada, 61 participações em gols e assistência em 64 jogos, tá voltando de lesão e já tá treinando pelo Barçudo. Flagra! Aqui a corridinha do homem que ele voltou com vontade, ele voltou querendo, ele quer pelo menos pegar um top 3 em alguma premiação individual, né, dona FIFA? Um homem que tem, papo reto, vamos ser sinceros aqui, ó, deixa eu voltar. Um homem que tem, um ser humano que tem essas estatísticas, ficar fora de um top 3 de bola de ouro, de qualquer uma dessas porras, né? Como diz o papai Cris, perdeu credibilidade. Ora, pois, bola de ouro, perdeu credibilidade, pá. Não dá, né, rapaziada? Voltou aqui, ó, com muita vontade, com muita querência, querendo demonstrar que ainda é o Prime. Vai ser difícil, tá? Fazer uma temporada melhor do que essa última. Vamos ver o que vai ser de Rafinha nessa temporada. Olha aqui o pico do homem, ó. A felicidade, sorriso no rosto, pegando na condução, a bola já tocando. Aí! E o cabelinho? Hã? Te lembra algum outro brasileiro? Barcelona? Caralho, tá muito parecido com o Ronaldinho, né, mano? Não no futebol. Lógico, né, rapaziada? Vamos colocar no contexto. Se ele tem que tirar o Cavanha, né? Tem que tirar ali o Cavanha. Olha a raiva dele. Olha lá no piquezinho. Treinando individual, né? Ainda não tá ali junto com o coletivo. Fazendo mais uma transição, mas já tenho a notícia, tá? Próximo jogo, Barcelona e Atlético de Bilbao. Vou mostrar pra vocês quem vai estar no banco. A felicidade dele de estar voltando. Esse cara aqui, ó, reforço importantíssimo pro Barçudo e também pra Celeste, tá, rapaziada? Muita gente desmerece ali o Rafinha por causa da parada do é ferro neles, é pau neles, é dentro dos argentinos, mas joga muita bola na seleção. Faz a diferença. Quando a gente vê aqui, já tá lá nos treinamentos. Frio na Espanha, pelo visto, né? Blusa de frio, até de luva. Caralho, aqui em Osasco, 40 graus na sombra hoje, paizão. E nesse final de semana, Barcelona e Atlético de Bilbao. Nico Williams, você não quis vir pro Barçudo? Você vai sentir, tá? Você vai sentir a volta do homem. A cara aqui de concentrado, né, mano? E é isso, Rafinha, tá com estilo diferente, sem tranças, mas aquele coquezinho. Tinha me batido até uma curiosidade, rapaziada, de quanto tempo o nosso querido Little Rafa estava de fora. Quando a gente para pra ver aqui, ó, desde 25/9, 10, 11, quase 2 mesezinho. Ele só fez o que nessa temporada? 1, 2, 3... pelo Barça, né? 4, 5, 6, 7 jogos, uma assistência, 3 gols e 2 assistências, 7 jogos e 5 participações em gols. Bons números, né, rapaziada? Mas aqui, ó, desde o finalzinho de setembro que o homem tá de fora. E é aquilo, cara, pro Barcelona que fez tanto sucesso na última temporada, não ter o trio de ataque até agora, ou Lamine Yamal esteve de fora, ou Robert Lewandowski esteve de fora, ou Rafinha esteve de fora. Falta aquela conexão, né, mano? Um Barcelona que tá muito exposto lá atrás, mas esse tridente lá na frente também é muito diferente. Quando a gente parar pra ver aqui, ó, ele também vai viver uma nova fase, né, mano? Porque o Barcelona tá voltando pro novo Camp Nou e eu acho que é um novo Rafinha que também vai jogar. Naquela época lá o Rafinha, ele tinha boas atuações pelo Barcelona, mas não era o Rafinha que tem esse status agora dentro do Barça. Era um Rafinha que ainda no trabalho do Xavi era bastante substituído no segundo tempo, não tinha o certo protagonismo, a mesma cancha que ele tem hoje dentro do Barçudo. Ó o menininho lindo aqui, ó, o menino Lamine Yamal. Ele que teve aqui, ó, 43 contribuições de gols em Montjuic, o estádio onde o Barcelona tava jogando. Vamos ver se ele consegue trazer essas boas vibrações de Montjuic também atuando lá no Camp Nou. Novidade também aqui, ó, logo o Rafinha e o Juan Garcia, que deve ser titular contra o Atlético de Bilbao, tomando ali a vaga do Chesney.
né, goleiraço aqui espanhol, enquanto o Rafinha ficará no banco de reserva. O Juan Garcia que voltou agora para os treinamentos e o Rafinha já deu uma gastada nele. Falando aqui, ó, que anotou um hat-trick nos treinamentos. Chora mais, menino Juan Garcia. Joga muita bola, deve estar faminto, devia estar querendo também ali, ó, tá na última convocação, podendo ajudar a seleção brasileira. Pô, do meio pra frente, rapaziada, a gente tem um brasileiro que é destaque no Real Madrid. 2, mais o Robinho, ó. Eu tava vendo o bagulho do Robinho Júnior, saiu. 2, o Vinícius Júnior, destaque no Real. O Rodrigo perdeu um pouco os holofotes, mas também é um brasileiro lá no Real Madrid. Rafinha, temporada que fez na temporada passada por um Barcelona. Temos agora um Estevão, grande nome agora do Chelsea. De nome e protagonismo do futebol europeu, a gente tá bem servido. Vamos ver se vai dar aquela conexão. E aquilo também, né? Aonde ele entraria na seleção brasileira, lugar do Matheus Cunha? E gente pedindo no lugar do Vinícius Júnior. Tá quebrando a bola? Tá. Aí não consigo tirar Vini pra colocar Martins. Mano, pode substituir no segundo tempo, mas começar o jogo tem que começar com o Vini. Quando a gente vê aqui também, ó, o que tava se falando, uma volta também, ó, o Pedri, que tava machucado, tudo mais. Será que já vai ficando disponível? Ó, o Barcelona encorpando, recuperando os jogadores que estavam machucados. Bem legal, ó, o Hansi Flick, quando ele fala aqui do Rafinha, Rafinha está de volta, ele começará no banco e veremos quantos minutos ele poderá jogar. E é de suma importância, né, rapaziada? Tá aparecendo aqui direitinho o que esse homem fez na temporada passada. É loucura. Eu repito de novo, eu não sei se ele passou em números de contribuição de gols, o Neymar em 2015. Porque, cara, que temporada abençoada. Da onde ele chutava era gol. Às vezes ele nem tava tendo um destaque tão grande na partida, mas ele era decisivo. Alguma bola cruzada sobrava pra ele, era um ponto e teve números de... Pô, papo reto, ele teve números de Messi, Cristiano Ronaldo, gênios da bola. Aqui, ó, arrancada também aqui pela esquerda, dando assistência, contribuindo com gol, assistência. Realmente era algo que do meio pra frente, mano, é o clássico. Toma, Courtois. O que ele maltratou o Real também na temporada passada foi loucura. Eu ia falar que era um Barcelona que, pô, do meio pra frente era só não levar gol porque tinha certeza que do meio pra frente os caras iam resolver, não saía zerado. A defesa adversária não saía zerada. E muito por causa disso daqui, né, mano? Rafinha, Yamal, Lewandowski, é o que eu falei, nessa temporada a gente já tá no mês 11. Até hoje o trio mal teve em campo, não sei se teve em campo em partidas oficiais de La Liga. Na pré-temporada teve, mas eu não me recordo agora, rapaziada. Se os três já tiveram jogando ali em La Liga, em Champions eu sei que não, mas... Pô, até um dado curioso aqui, né, que o Rafinha já deu numa frase, a diferença de idade de um pro outro é tudo igual. É engraçado que haja uma diferença de quase 10 anos entre mim e o Lewandowski e a mesma diferença entre Lamine Yamal. Cara, se o Lewandowski, ele fosse ainda mais jovem... Mano, esse daqui era um trio que poderia jogar muito ainda no Barcelona, né, rapaziada? Mas quando a gente parar pra ver que o Lewandowski já é muito cobiçado ali pelo Milan, parece que o Barcelona não vai querer renovar com ele. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Se o Leva chega um pouquinho antes, Hansi Flick um pouquinho antes, apesar que o Lamine Yamal tá despontando agora também, né? Não tinha muito da onde tirar aqui as coisas. Quando a gente vê aqui, ó, a participação dos três na temporada passada, realmente... muito importante, sempre um procurando o outro, sempre um tentando dar assistência pro outro, sem egoísmo nenhum, tá ligado? Esse daqui foi algo que me fez muito lembrar e muita gente associou, até o próprio MSN, né, rapaziada? Era um trio de ataque que não tinha aquele egoísmo de eu vou fazer o gol, eu tenho que ter a marca maior que a sua, não, os dois se procurando no estilo Barcelona, tic-tac agressivo, muito foda. E o Rafinha aqui, ó, distribuindo assistências tanto pro Lamine Yamal, como aqui também pro nosso querido Robert Lewandowski. Agora o Rafinha, que esse daqui não foi muito uma assistência, né? Ele quis chutar, mas eu acho que ele pega tanto na orelha da bola que a bola acaba sendo um passe ali pro Rafinha. Previsão de retorno dos lesionados, ó. Lamine Yamal, Juan Garcia, Rafinha e Casadó só estão esperando o próximo jogo contra o Atlético de Bilbao. Já o Pedri,
poderá já estar disponível contra o Chelsea. Ter Stegen trabalhando para retornar antes do final do ano. Cara, o Chelsea teve azar, hein, mano? Vai pegar o Barcelona com quase todo mundo disponível que tava ali no DM. Lamine Yamal, o próprio Rafinha, o Pedri também já ficando disponível contra os caras. Vai ser um dos grandes jogos dessa primeira fase aqui de Champions League. O Gavi operou do joelho, né, mano? O Gavi não vai ser agora. Como podemos ver, Rafinha e Lamine Yamal claramente se odeiam. É porque teve uma polêmica, né, rapaziada? O pessoal tá postando assim, aqui essa foto dos dois chegando hoje no treinamento do Barcelona. Esse vídeo aqui também, ó. Os dois chegando, fazendo aquela corridinha inicial. Aquecimento realmente tá bastante frio lá na Espanha. Quando a gente parar pra ver, teve essa meio que polêmica, né, mano? O Rafinha, ele chegou a curtir um vídeo onde o Estevão é exaltado e o Lamine Yamal é criticado. Esse senhorzinho aqui, esse criador de conteúdo, Carlos Bezerra Júnior, publicou um vídeo exaltando o Estevão, criticando o Lamine Yamal, a postura, como os dois são diferentes fora do campo. E do nada, né, mano, o Rafinha acabou soltando aqui uma curtida. Vamos ver aqui, ó, só pra gente entender um pouco um contexto. Estranho, né, mano? Uma cutucadinha ali em um dos seus companheiros de equipe. Dois garotos, 18 anos, mesmo brilho no pé, barulho de futuro gigante. Mas olha, eles não estão caminhando do mesmo lado. De um lado, o Lamine Yamal, Barcelona, Espanha, contrato até 2031, recordes atrás de recordes e as manchetes que o tempo todo falam dele, e não só de futebol. Na festa de 18 anos, por exemplo, começou uma investigação por causa de um posto show com pessoas com nanismo. Virou assunto no mundo inteiro. E virou também o retrato daquele tipo de fama que acende por fora e escurece por dentro. É aquela luz que parece bonita à distância, mas queima a mão quando você chega ali pertinho demais. Do outro lado, um garoto da mesma idade, Estevão William, de Franca, interior de São Paulo. Mesmo ano do Lamine, mesmo potencial absurdo, mas outra história completamente diferente. Outro céu sobre a cabeça. O Estevão não se explica só pelo futebol, ele se explica pela casa, pela fé, pela família. Os pais dele, que são pastores, que ensinaram que grandeza não nasce de holofote, nasce do silêncio da vida real. Uma mãe firme, em um ambiente que formou o caráter dele ali antes da fama. O pai, que um dia sonhou em ser goleiro, não virou estrela nos estádios, mas virou referência dentro de casa. É esse chão que cria caráter, é essa raiz que impede alguém de ser arrancado pelo vento. Desde pequeno, ele toca bateria na igreja. Ele aprendeu a servir antes de aparecer, aprendeu disciplina antes de ter microfone. E quando ele atravessou o oceano para jogar lá no Chelsea, na Inglaterra, ele não levou pose, levou Bíblia, levou raiz, levou fé, levou talento, levou propósito. E isso muda tudo. Enquanto muitos jovens da idade dele chegam no treino exibindo vaidade, ele chega com o que realmente preenche a alma. Tantos colecionam excessos, ele tá construindo oportunidade. Sabe o que ele tá fazendo? Lá em Franca, tá nascendo um instituto social para alcançar crianças e adolescentes. O esporte, cultura, educação. Ele tá devolvendo, porque grandeza não é o que você junta, é o que você reparte. Gente, e isso cria contraste. Porque enquanto o mundo celebra a ostentação vazia, ele escolhe servir. Enquanto alguns usam talento para inflar o ego, ele usa talento para levantar vidas. Enquanto muitos prosperam para si, ele prospera para os outros. E tem uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Enquanto alguns se perdem na luz, sabe essa luz que cega? O Estevão escolheu a luz que guia. Isso vira destino. Quando você entende que o que carrega por dentro é maior do que qualquer vitrine, o mundo perde o poder de te comprar. E quando a fé molda o caráter, nenhum contrato, nem o do Chelsea, substitui a missão que Deus colocou no seu coração. Porque quando um coração decide cuidar de gente, não tem luxo europeu capaz de competir com isso. No fim das contas, não é o talento que brilha no estádio que muda a história. É a fé que brilha no cotidiano. É a raiz que sustenta. É o propósito que empurra a vida pra frente. E é por isso que eu fico aqui pensando que, mais do que prodígio, o Estevão virou lembrança viva de um princípio simples, quase esquecido nesse mundo apressado. Fama passa, caráter fica. E quando o coração é maior que o contrato, até o Chelsea vira detalhe. Cara, e o Rafinha curtiu, né, mano? O Rafinha curtiu esse post aqui exaltando muito mais o Estevão, dando ali seus pontos positivos, tanto dentro também como fora do campo. Eu achei curioso, né, mano? O estranho realmente aqui, como a Rádio Culé coloca, que é um companheiro de equipe, mas é aquilo, né, mano? Nem porque é um companheiro de equipe, você pode concordar com muitas coisas que o seu companheiro ali, em teoria, faz fora do campo. Só que, pô, cada um eu acho que vive o seu, né, mano? Muitas vezes a gente analisa aqui o que o jogador ele faz dentro de campo. E o Lamine Yamal, ele não parece ser um cara que não se cuida, tá lesionado agora, mas parece que é uma lesão crônica porque já tá subido muito jovem. Pelo que eu vi, ele já se mudou de casa, fez um centro fudido de fisioterapia. E personalidade, cara, personalidade cada um vai ter a tua. Eu particularmente comecei a gostar muito do Papai Cris, porque ele tinha aquela aura marrenta, quando ele era jovem, provocava, nas entrevistas coletivas, me fala um jogador que fez mais gols fora de casa do que eu, aí depois ele sai e joga o microfone ali, lá em 2014, pré-Copa do Mundo de 2014, o cara vai perguntar alguma coisa pra ele pega o microfone e joga fora, eu achava foda. Também sempre curti o Messi, por ser um cara mais na dele, jogar o futebol dele, também tinha ali, tem uns momentos que o Messi teve brigas dentro do campo e tudo mais, mas pô, mano, querer
diminuir um, exaltar o outro por causa de feitos fora do campo, cada um vai ter sua valência, cada um vai ter o que gosta ou não gosta de fazer, gosta ou não gosta de ir, religião que gosta ou não gosta de servir. Pô, mano, que é meio chato, né, mano? Porque, pô, o moleque é novo, tem 17 para 18 anos, quer viver a vida dele, faz. E todo mundo, se ele tiver doutrinando, jogando bem em campo, foda-se, vive, tá ligado? Cada um vive da forma que quer. Mas definitivamente aqui foi meio estranho, né, mano? O Rafinha chegar curtindo, porque acaba levando sempre uma polêmica, né, rapaziada? Mas isso daqui à parte, pela chegada dos dois aqui no treinamento, parece que não teve nada demais, né? Pelo menos o Yamal tá até rindo aqui. Beleza, né? Não sei nem se conversaram com isso, pra ser sincero, mas a informação é essa, né, rapaziada? A volta do nosso querido Rafinha, que além de ser um grande reforço aqui pro Barcelona, também vai ser um grande acréscimo, se mantendo saudável aí pra seleção numa próxima convocação. Bem interessante, hein, mano? Queria ver ele ali, ó, talvez no lugar do Matheus Cunha ou até mesmo do Rodrigo, tá? Jogando um pouco mais por dentro, longe dele ir pras pontas. Gosto dele ali fazendo um papel um pouco mais chegando próximo de um outro atacante. Vamos ver, pra mim a linha de ataque seria Vini Júnior, João Pedro, próprio Rafinha e o Estevão. Vamos ver como é que o Ancelotti vai montar tudo isso daí. Teve poucas oportunidades de contar com o futebol do Rafinha, ou de ter todo mundo ali também saudável na parte da frente, né, rapaziada? Tanto que sempre tinha alguém de fora e o Estevão foi jogando, ganhando moral. Vamos ver aí numa próxima convocação que vai ser uma data FIFA muito forte, França e Croácia. E também a volta dele aqui, né, mano, pros momentos decisivos agora da temporada do Barcelona. Vamos ver como é que ele vai se sair. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, eu vou estar deixando aquele like. Felizes aí, mano, a volta do Rafinha, o brasileiro que melhor se saiu, pelo menos em números, na temporada passada. Deixa aqui nos comentários, vai fazer a diferença nesse momento? Acho que vai, né, mano? Ele e Rashford ali ainda consegue contribuir bem mais pro jogo, nosso menino Rafinha. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. E espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.